povo abençoado, que alegria ter você com a gente para mais um Invencível Podcast. E nesse ambiente sempre tem conteúdos bons, relevantes para abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé. E hoje nós falaremos sobre louvor e adoração, porque falaremos também do lançamento desse livro, um livro lançado aí pela editora Calel, com a temática louvor, adoração e muita música. E com a gente está o autor desse livro, Regis Batista, e também, convidado muito especial que você já conhece, nosso querido professor e pastor Tony Teixeira. Bem-vindo, Regis. Pastor Lidiel, obrigado por estar aqui. É sempre muito bom, né, trocar essa ideia sobre assuntos tão relevantes, né? Falar de adoração, de louvor, de música, é falar de algo especial e algo que está presente na nossa vida, no dia a dia, como pessoas, como crentes, no dia a dia da igreja. Vai ser um papo muito bom e bastante edificante. Um prazer poder estar aqui. O louvor é alma, né? Então, todas as vezes que a gente pensa em louvor e adoração, a gente pensa a partir de nós mesmos. Então, quando há uma igreja, um momento, louvar e adorar é o que somos, é a nossa realidade, tanto fora do culto quanto dentro do culto. Então, com certeza vai ser momentos aí de aprendizado. Para mim, vai ser aprendizado. Que bom, né? Compartilhamos aprendizado, né? Bom, o pastor Tony já esteve aqui com a gente em outra oportunidade, falou um pouquinho, né, de quem é, mas nós queremos saber um pouquinho mais de você, Regis. Quem é, da onde veio, o que é que faz, né? Compartilhe um pouquinho da sua vida aí com a gente. Amém. O Regis é um jovem de 47 anos, casado com a Vivi, pai do João e da Sara. É um jovem que começou aí bem cedo nos caminhos do Senhor, com 12 para 13 anos, comecei minha caminhada cristã. E logo cedo, ali no primeiro tempo de caminhada, já comecei a me envolver com a obra, com a música, comecei a tocar na igreja. E você, quando começa a se envolver com as coisas de Deus, ah, é comum que isso tome outras proporções, né? Então, comecei a tocar na igreja e depois começou o desejo também de me envolver em outras áreas. E comecei a pregar, comecei a querer fazer a obra, já querer ir para o campo missionário. Eu nunca fiquei focado só em música, mas a música ela foi me impulsionando para outras áreas, né? Aí, quando muito jovem ainda, comecei a trabalhar com música, né? E trabalhei profissionalmente durante muitos anos. Ah, é? Profissionalmente fazia o quê? Eu muito cedo comecei a trabalhar em estúdio. Trabalhei em rádio também, né? Rádio Fluminense, lá em Niterói. Minha prima tinha um programa de rádio, é uma rádio bem conceituada na cidade. E aí fui trabalhar na rádio, participando de alguns programas com ela. Era um programa voltado para crianças. E aí comecei a gostar muito e me envolver com a comunicação. Então a minha vida ela foi permeada, assim, música, comunicação, pregação do evangelho desde cedo. Eu, com 20 e poucos anos, eu já estava viajando, tocando, pregando, comunicando, escrevendo. Tinha gostava muito, sempre gostei muito de escrever. Escrevia sempre para a igreja, para a escola bíblica dominical, escrevia programas que eu fazia. Cheguei a apresentar alguns programas na rádio lá na minha cidade, né? Sou do Rio de Janeiro, pelo sotaque. A Hoje gente estamos com percebe, né? dois carioca aqui, Duas tá? Se eu cariocas. somar mais um, é formação de 40. Muito cedo apaixonado pela obra de Deus. Muito cedo e creio que Deus plantou esse amor ah, pela obra e muito cedo eu já estava envolvido com tudo que é relacionado à obra de Deus, desde ministrar louvor, a pregar, a tocar, a ensinar, né? Durante um tempo eu fiquei muito focado na questão de missões e aí você começa a perceber que quando as pessoas vêm, elas precisam ser ensinadas e discipuladas. Aí vem o desejo de querer ensinar. E aí vamos trabalhar a escola bíblica também, né? Então, minha vida foi essa, trabalhando no reino e ministrando, envolvido com a obra de Deus. Bom demais, Amém. bênção. Então foi disso, dessas vivências, que surgiu a inspiração para escrever esse livro. Conta pra gente, né? Como é que foi a inspiração e como é que foi a, a inspiração, o motivo, né, de escrever sobre essa temática tão relevante, né? Louvor, adoração e muita música, uma abordagem bíblica sobre a adoração e o uso da música no contexto cristão.
Eu, no ano de 2022, eu saí do Rio e vim morar em Blumenau. A princípio, eu vim procurando oportunidades de trabalho, né, e dar uma vida melhor para a família. Tem o João, ele tá hoje com 5 anos, e a gente veio nessa perspectiva. E chegando aqui, a gente começou a se envolver muito com a igreja, com o ministério, com a própria Assembleia de Deus, que é uma igreja que recebeu a gente com muito carinho. E nós começamos a perceber que a nossa vinda para essa cidade não era exatamente pelo que nós planejamos, era Deus que estava trazendo para efetuar na nossa vida aquilo que Ele queria. E aí eu comecei a desenvolver alguns temas, coisa que eu já tinha muita coisa guardada, muitos estudos guardados, e comecei a desenvolver alguns temas. Um deles foi a questão da adoração. Um belo dia, uma irmã pergunta para minha esposa assim: Olha, eu tenho uma dúvida. Toda vez que eu chego na igreja e o pastor fala assim: Quem veio adorar a Deus? Levanta a mão. Você já entregou a sua adoração a Deus? Vamos adorar a Deus com oferta. E essa irmã falou: Eu não entendo quando o pastor pergunta sobre isso. E essa irmã pediu à minha esposa para que eu explicasse o que era essa adoração, que ela sempre ouve falar na igreja, mas ela não entendia muito bem do que se tratava, né? E aí eu pensei, poxa, eu já tenho tanta coisa escrita e eu tenho o desejo de publicar algumas coisas, então eu vou dar preferência por publicar algo nesse sentido, sobre adoração. Porque realmente a ideia que eu tenho, que eu percebo, é que a maioria de nós não tem uma percepção clara do que é adoração. A gente está sempre olhando a adoração como algo mecânico, como algo voltado para a música. Ou E aí, naquele momento lá da liturgia do culto, agora é o exatamente. louvorzão, então nós vamos adorar. Isso, a maioria das pessoas pensam que adoração é aquilo que a gente faz naquele momento e está ali, voltado só para aquilo. Então, vamos falar sobre isso, vou explicar também o que que a música tem a ver com essa história toda, e basicamente é isso que o livro traz. Ah, que legal. Então surgiu assim com esse desejo, mas não é então um livro exclusivo para músicos ou para lideranças que têm que então lidar com os músicos. Esse é um livro para todas as pessoas, principalmente o cristão que quer realmente saber aí mais sobre a adoração, né? E fazer essas diferenças. Então vamos entrar nesse assunto, né? Vamos sim. Pastor Tony e Regis, né? Vamos falar sobre adoração. Se adoração, então, como você já afirmou, não é aquele momento da liturgia de um culto, o que é adoração, Regis? Olha, quando você vai procurar a palavra adoração no sentido bíblico, você vai ver que a adoração ela vai aparecer em momentos diferentes e ela também pode ter aplicações diferentes. Você vê a adoração ela sendo relacionada com o próprio ritual, você vê a adoração ah, sendo colocada num contexto de oferecer alguma coisa, ela vai aparecer em momentos diferentes, com significados diferentes. A questão é que, independente de como a adoração está aparecendo na Bíblia, ela sempre vai apontar para o mesmo caminho. A adoração, então, seria o quê? É algo que você está oferecendo, é algo que vem de você para o teu Deus, é algo que você está entregando para o Senhor. E esse Deus que está recebendo, ele está percebendo de você a tua motivação, a qualidade do que você está entregando, entende? Então, se eu olho a adoração, por exemplo, a partir de, por exemplo, de Abraão, e a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, a palavra, né? Não a adoração em si, mas a palavra é a partir de Abraão. Uhum, Você vê que Abraão, em obediência, ele está subindo ao monte para poder entregar o melhor que ele tinha, era o que era mais valioso que ele tinha. Da mesma forma que Abel fez exatamente isso. Abel pega o melhor que ele tem e o que menos importa é a oferta em si, uhum. mas a motivação dele, a importância que ele dá para aquele momento. O coração de Abel, tão desprovido de qualquer coisa mais
essa entrega, essa vontade, essa disposição de colocar o melhor na mesa. Até porque essa história mostra que tanto Abel quanto Caim vão oferecer alguma coisa. Não é o ato de oferecer, é Ex como vai fazer isso. exatamente. Você não pode dizer que o que Abel apresentou a Deus tinha mais valor humano do que o que Caim apresentou. Mas Abel, com o coração desprovido, entendendo que ele queria agradar ao Senhor, ele pega o melhor que ele tem e coloca na mesa. Na verdade, o que a gente quer propor com esse livro é exatamente tirar do contexto da liturgia do culto a questão adoração e mostrar para o cristão comum que a adoração não é esse ritual de um momento, mas a adoração ela está relacionada com o que você entrega. E essa entrega, ela pode se dar em áreas, em momentos, em questões totalmente diferentes, mas ela sempre vai acontecer ao entorno de algo especial que você está entregando a Deus. Ou seja, quem está adorando a Deus não está entregando coisas, ele está entregando a si mesmo diante do Senhor. Então a gente entende que a adoração, na verdade, é a matriz de toda entrega. Exatamente. Toda, toda. Tudo parte dela. Então eu posso afirmar, mediante essa exposição, que todas as coisas que eu tenho que dizer. Então, a adoração é, na verdade, o que nós chamaríamos do meu agir e falar para com Deus. São as minhas respostas. As respostas. E A a melhor adoração é colocação, exatamente isso, é esse movimento de tecnicamente, então, resposta, exatamente. tecnicamente, a adoração é a resposta que uma alma dá para Deus. Por isso que Exatamente. se transforma em louvor no futuro. Ok, muito bom. Ok, e vamos fazer então essa separação, adoração e louvor. Ok. Como você definiria, Pastor Tony? Então, a adoração, eu vou definir agora, a partir de então, como uma matriz dessa alma. Ela é um centro, e ela é um invólucro de todos esses sentidos. Todas as outras coisas que eu entrego, porque Abraão era exatamente uma oferta, o próprio filho, Abel era o próprio filho, e era só Cordeiro. o cordeiro. Todas as coisas que ali estão contidas, ela agora é uma entrega. Então, adorar não é o que eu digo, mas é o que eu sinto. Agora, o que eu digo, ela materializa de várias formas. Então, as orações são. Aí as orações trabalham em dois sentidos. É o que eu sinto e é o que eu digo. Eu posso sentir e posso verbalizar. Então, louvor, partindo da ideia que a adoração é o sentido matriz de toda essa entrega, dessa devolução, dessas respostas, o louvor, na verdade, nasce exatamente como um braço, né? Como um código da alma. Eu tenho o decálogo, que era o centro de todas as coisas que eu não posso transgredir, mas Deus criou mais quase 613 códigos que, na verdade, eram momentos sazonais, que eram necessidades para eles poderem sobreviver em meio à cultura e aprender. Então, louvor é essa resposta. Então, quando eu canto, eu dou respostas para Deus, A de gente, forma verbalizada. a gente pode afirmar que louvor está já então ligado nessa questão musical É ou isso. não? Eu posso dizer que o louvor é parte integrante da adoração. Ah, Só louvar não é adorar. Eu Ele, posso cantar sem adorar. ele é uma expressão. Porque, na verdade, o louvor é o louvor eu vou chamar de motivação da minha adoração. O que me leva a cantar, porque eu estou adorando a Deus. Então, o olha só. louvor é motivação. Eu me sinto motivado, por quê? Porque adoração, como eu disse, né? Não é o que você fala, é o que você sente. Então, quando eu canto, na verdade, é como se eu tivesse, não sei se isso caberia, mas de repente cabe. O louvor seria, na verdade, a materialização da minha adoração. E quando que nós podemos enxergar, se a gente pega ali a própria Bíblia ou a história humana, né? Quando que a gente vai perceber que o louvor e a música começa a fazer parte da adoração? Tá. Nós temos o culto levítico, correto? Ele era só serviço. Você vai acompanhar ali desde o do O momento. serviço seria o sacrifício. Isso. Exatamente. Pegar a oferta, separar a oferta, classificar a oferta, né? O ofertante, às vezes, que fazia a degola, às vezes era o próprio sacerdote. Então, era serviço. Agora, quando você chega em Segunda Crônicas, que Davi que tem esse sentido, né? Ele tinha essa paixão pela música,
Então a Uhum. paixão que ele tinha pela música, que na verdade era uma forma de materializar essa adoração, que ele então pensa em fazer o templo e vai inserir no templo esse momento. Ele não faz, tá, a gente sabe a história, mas Salomão sim. Então 2 Crônicas 5, aí principalmente a partir do 13, o cronista faz uma série de relações de todos os instrumentos que Davi havia feito, que ele havia importado, que ele trouxe de outras culturas, e agora a música está inserida. Tanto que o texto diz que os sacerdotes não poderam ficar em pé para ministrar, tamanha era a glória de Deus mediante ao louvor. Aí sim, o louvor está inserido. Então, todos os salmos que estão na Bíblia, porque os salmos na Bíblia são muito antigos. Uhum. Êxodo capítulo 15 antecede ao templo. Ah, Juízes 5 antecede ao templo. 1 Samuel 2 quando Ana, antecede. Ok. Então, algumas coisas, assim, isso que eu estou lembrando de cabeça, mas deve ter mais. Alguns salmos que estão contidos na Bíblia, mas não estão nos salmos, antecedem a musicalização. Então, a música sempre esteve presente, mas ela liturgicamente não fazia parte. Agora, Exatamente. a música vai ser inserida com a adoração na liturgia do templo. Davi, então, é essa principal virada de Não, chave. Davi é, na verdade, Foi o é o cara pai. bem nisso. É o Porque a pai. gente pensa, não, Davi, o maior rei de Israel, tal, até hoje lembrado, mas quando se olha nesse viés musical, É o pai. esse camarada criou instrumento e trouxe isso para a liturgia Ele que revolucionou. Isso, ele trouxe alguns instrumentos, alguns deles e com certeza ele importou, né, de outros lugares, e ele então agora ele vai pôr isso em prática. Então quando aí você vê que cria-se então agora o que nós chamaríamos de companhia, a companhia da erudição música, que é os filhos de Asaf, os filhos de Gedutom, os filhos de Coate. Uhum. Esses 3 sacerdotes, ou esses 3 levitas da classe, se tornam na verdade os pais da música. Os Maestros. maestros que estão e aí, historicamente, o que a gente lê é que havia turnos para as grandes festas, principalmente para as grandes festas. Uhum. As grandes festas tinha turnos. O cara não parava a música, por exemplo, uma festa de Páscoa, eles entravam cantando e saíam cantando, a música não podia parar. Tamanha era a importância já da música na adoração. É tão interessante porque Davi, ele já tinha essa experiência e esse contato com a música. Então, Davi, ele não faz isso logo num primeiro momento, mas muito mais ao final do seu reinado, ele já deixa essa estrutura toda pronta de música para ser inserida, no contexto da liturgia do templo, né? Então, antes de Davi, ou até Davi, a adoração estava voltada só a essa entrega, ao cordeiro, ao sacrifício, o cordeiro que teria que ser o melhor. A adoração sempre está voltada para o sacrifício, Serviço de o serviço era, não tinha aquela liturgia. E aí então, mais para o final do reinado de Davi, ele vai instituir, ele vai organizar essa parte litúrgica aonde a música entra. E aí ele deixa para Salomão toda essa estrutura pronta, que Salomão vai pegar isso e vai transformar agora numa referência de culto e numa proporção muito maior. Mas sabe o que eu acho muito interessante? É que isso não nasce exatamente no sentido do templo. Isso nasce em Davi, por isso que a adoração nasce no campo, com a sua lira, aquela lira feita de Uhum. madeira, No amarrada, meio das no meio das ovelhazinhas. ovelhas, no final de um dia, no romper de uma manhã, sabe? Nasce exatamente ali. Porque isso prova exatamente, e é bom né, que os nossos ouvintes entendam, que a adoração ela não pode estar contida somente em uma liturgia. Não é uma questão de culto, é uma questão de alma. Eu preciso adorar a Deus em todos os sentidos. Agora, num culto, é o que eu digo, é onde realmente materializa, onde a gente se deixa, sabe, extravasar, é muito maravilhoso. Mas o louvor, ele, na verdade, ele é fruto da adoração. Sim. Eu não louvo primeiro para adorar depois, ao contrário, eu Uhum. adoro primeiro e louvo depois. É. Por isso que talvez essa expressão de vamos adorar, porque é uma E, tentativa, mesmo que e não é bem explicada, da liderança tentar dizer isso para a igreja. interessante que é o seguinte: quando Davi institui essa parte litúrgica e a música começa a fazer parte da liturgia, o sacrifício não termina ainda. O sacrifício, a melhor oferta, continua sendo feita do mesmo jeito. Uhum. E é o interessante de perceber que o que Davi está entregando
Esse fato de trazer a música para a liturgia do culto, você vê que Davi está colocando nessa liturgia o melhor que ele tinha também. Porque quando Davi tocava, algo sobrenatural Isso, acontecia. isso. E ele está trazendo essa realidade, O mundo espiritual se move. ele está trazendo essa realidade de uma música que vem da alma, de uma música que vem de dentro, que ele já tinha vivido experiências sobrenaturais com a música, e ele agora está trazendo isso para a A liturgia. gente podia definir que a música realmente é a materialização, né, da adoração. É quando ela se transforma em poesia. Por isso os salmos. Tanto é que mesmo que a gente não entenda numa totalidade, a gente vê os textos falando eh, dos seres viventes que louvam, que Uhum. cantam, É. que adoram, e a música ela aparece nesse contexto celestial, que mesmo que a gente não entenda numa totalidade, o céu está falando sobre ela, né? Não, porque, pô, pré-templo nós temos Davi e as suas canções Uhum. não nominais em meio de um ambiente completamente diferente. Mas pós-templo nós temos também. Lembra quando Eliseu diz: traz o tangedor? Claro, Exatamente. Porque, no meio de por uma quê? batalha. Porque o mundo espiritual se move no louvor. Isso. O mundo espiritual Isso é se move. interessante, hein? Isso Muito é forte, forte, é. é Isso é verdade. forte. Ele se move no meio do louvor, porque, ó, Davi, ele só estava num lugar sem liturgia, sem construções, sem ideias, e era só ele, seus ouvintes inanimados, porque eram só as ovelhas e árvores e pedras, e inclusive as feras, mas ele adorava ali e cantava, ok. Agora, quando você vem já pós-templo, toda essa construção está realizada, né? Na inauguração do templo, houve aquele momento fantástico da glória de Deus de descer, com os músicos, o texto é muito claro, é simples, ele é direto. Agora você vai na frente, já reino dividido, um Israel extremamente caótico, com Sim. problemas espirituais sérios, sabe, idolatria sendo manifesta nos montes, nos altos, e Eliseu sendo resposta de Deus para um tempo de Eles dificuldade. precisam de uma resposta sobre a guerra. Aí, que ele Vamos diz, para o homem de Deus. quando o homem de Deus chega, Você- quando o cara começa a dedilhar a ira, Deus se manifesta de novo. Então, meu irmão, o louvor move o mundo espiritual. Eu gosto muito. Interessantíssimo, hein? Por que que o Salmo diz que Deus se manifesta, né, ou habita no No meio meio dos dos louvores. louvores? Por conta disso, o mundo espiritual se manifesta. E o pastor Ediel fez aquela pergunta, né, de como dividir essas coisas. Eu, particularmente, gosto de explicar de uma forma muito prática que a adoração é a minha entrega a Deus. É aquilo que eu coloco diante do altar, que é o melhor que eu tenho, né? O louvor está muito relacionado a ela seria uma expressão dessa adoração. Isso aí. O louvor é uma forma de expressar essa minha adoração através de palavras, de elogios, de reconhecimentos. Sempre que eu estou reconhecendo a Deus, elogiando a Deus, da mesma forma que eu posso elogiar o Tony. Tony, você é um grande pastor, eu estou louvando. A Bíblia fala de louvores assim para homens. Eu Uhum. estou louvando a tua obra, eu estou elogiando a tua obra. Isso já é um Na louvor em verdade, o si, louvor em si é elogiar, né? é elogiar. E a música é o quê? É a instrumentalização disso tudo. Eu instrumentalizo a minha adoração e instrumentalizo o meu louvor, né, naquele momento, e coloco tudo isso diante de Deus, principalmente de forma coletiva. A música, ela facilita, ela a adoração coletiva da igreja, o louvor coletivo da igreja. Então, a música faz com que a igreja, numa só voz, pegue tudo isso e ofereça diante do Senhor. Historicamente, porque sempre vem dos atos salvadores de Deus, né? Quando eles atravessam o mar de Junco e olha para trás e vê o mar todo retornando e os egípcios sucumbindo, que Uhum. Miriam sai cantando com as mulheres, ela canta exatamente esses feitos. Quer dizer, é a alma que estava jubilando, cantando, porque Olha, Deus fez uma e coisa aí a fenomenal. música está na Está na adoração. adoração. Ela O- está exaltando a Deus, E adorando a Deus. o que que é bacana a gente entender esses conceitos? Porque muitas vezes, né, trazendo para uma forma prática, alguém que está cantando, ela pode estar cantando e pode não estar adorando. Ela pode estar de mãos levantadas e não estar adorando. Por quê? Uhum. Porque ela fez aquilo de uma forma tão mecânica e tão automática. E aí o pastor fala: vamos adorar a Deus? Vamos. E ela levanta a mão e canta e fecha os olhos. E será que aquele momento você está entregando o que você tem de melhor?
será que naquele momento a tua alma ela está voltada para o Deus da tua salvação e está falando assim: Senhor, eu estou aqui reconhecendo que o Senhor é meu Deus. Aceita isso que eu estou te oferecendo. Aceita isso que eu estou dizendo com a minha boca através de música. Aceita, Senhor. Eu estou dizendo isso que vem de coração. Quando eu digo, por exemplo, vim para louvar, vim. Hum. Eu estou falando isso porque eu vim aqui para isso. Aceita, aceita que isso está vindo. Esse é o meu melhor que eu tenho para esse momento. Se você não fizer isso, você pode estar cantando e não está adorando. É só uma música. Eu espero que assim, materiais como esse seu e outros que existam, eles sirvam para também para desconstruir um problema sério, pastor, da igreja. Porque quase sempre, a gente não tá, com isso não está culpando ninguém, é só um fato. Que boa parte, às vezes, dos nossos ministrantes, ou quem está ali chefiando a liturgia, ele sempre leva as pessoas a crerem que as pessoas estão ali para receber. Esse é, Uhum. Sim, esse sim, é uma sim. Sim. contradição da ideia Aham. central Do culto, né? do culto. Porque, na verdade, é só para entregar. Esse é o sentido, né? Culto é Entrega. 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 Agora, não, ninguém vai ali para receber nada. Só que, Isso aí. desde que eu sou criança, eu ouço que você foi ali para receber. Os ministros de louvor estão conduzindo a igreja a entregar. É, Isso. exatamente. Não é para a gente receber. Agora, lógico, eu sempre digo isso. Deus é tão bom e misericordioso que até, às vezes, acontece de receber coisas ali naquele Uhum. ambiente que não era para estar assim, mas ele é bom. Ou na vida, você recebe bem a vida. Então, isso serve muito bem. Por que que eu acho que isso pode mudar? Os nossos cultos, eles podem ser extremamente mais aplicáveis e mais sentidos e extremamente envolvidos num ambiente espiritual. Com essa consciência, eu fui para entregar. Se eu entrego, meu irmão, é igual Jesus. Jesus não curava ninguém no culto, cara. Ele curava na vida. Vai lá e entrega. E vai para a vida. Quando você voltar para a vida, o milagre vai acontecer. É isso aí. Ah, E falando sobre as questões de conceitos e algumas coisas que a gente tem que repensar, me lembrei aqui agora, você falando ali de como Davi colocou Asaf, Jedutum, né, Coate ali na liderança, ah, eles estavam diretamente ligados com a tribo de Levi, tudo tá? levitas. Porém, hoje, né, pegou esse conceito de que o músico que toca na igreja, ele é o levita, né? Vamos dar uma esclarecida sobre isso, pastor Tony? Não, assim, até eu faço uma que depois até eu parei, né? Era meio pesada, e aí a Eliana fala, pô, não faz isso não fica bem. Eu falo para ele, ô meu irmão, você é levita, né? Você está mumificado, tem quantos mil anos? Me dá esse remédio aí também, quero, né, cara? Porque é o seguinte, assim, se for uma questão só de um título, sabe, eu acho que não tem problema, mas quando isso se torna uma verdade, quando isso se torna quase que como se fosse um conceito, né, uma doutrina, a gente tem que ficar claro. O levitismo, ele ficou exatamente nas páginas bíblicas. Ele é um conceito extremamente judaico, que teve todo o seu sentido até o momento que o templo caiu. Você vê que com a queda do templo de 70, eu não tenho mais o conceito do correndo. Não. Estão lá esperando que esse templo seja reerguido para que isso volte. Então, o músico da igreja, ele não é um levita. Ele, na verdade, ele é só um adorador. E carrega consigo a responsabilidade de tocar e de levar esse público à adoração. Ou não à adoração, mas ao sentido de adorar. Uhum. Então, o termo levita é um termo errôneo, ele não existe entre nós. Nós não somos levitas, não somos. O levita é a tribo de Levi, todos os filhos de Arão, os primogênitos recebiam o poder de serem sumo sacerdote, era né, o Kohen Gadol, e os outros, eles eram sacerdotes. E também, então significa que todos os sacerdotes e sumos sacerdotes são levitas, mas nem todos os levitas seriam sacerdotes ou sumo. Certo, Não serão. é, Porque essa era da família de Arão, certo. não os outros filhos de Levi. Todas as outras famílias de Levi eram levitas. Agora, só a família de Arão recebeu de Deus, a partir de Moisés, a responsabilidade de, sabe, de celebrantes do culto. E não ligado somente à música no Não, tempo de não. Levi. Na verdade, Eram os caras que faziam tudo. tudo. Levava a tenda, Le- fazia sacrifício, cuidava Isso, dos por animais. isso que o culto primitivo era um culto só de serviço. E eu Aham. acho legal essa parte que o senhor tocou, que é o seguinte:
Os músicos de hoje, vamos colocar assim, ninguém é levita. Ah, mas a gente aprende muito com os serviços dos levitas, né? Nem todo levita era músico, mas todo músico tinha que ser um levita É, naquele tempo. Então, eu acho bacana o seguinte, que quando a gente olha para os levitas, a gente vê que eles eram responsáveis pela guarda do templo, eles eram responsáveis por ensinar. Os levitas eram responsáveis pelo ensino do povo. Então, mesmo que um músico de hoje ele não seja um levita, e não é, mas olhar para os levitas é muito importante porque eles deixam um ensinamento muito interessante. Você vê que ali naquele quadro ali de Josafá, por exemplo, o texto diz que ele conclama os levitas para ensinar o povo, não é isso? Ensinar a lei, para o povo voltar a olhar novamente para os ensinos de Deus, e os levitas eles ensinam o povo ali. Então, ah, mesmo que o músico não seja levita, mas acredito que os músicos precisam olhar muito para essa responsabilidade, porque o músico, ele tem uma responsabilidade dentro da igreja muito grande, que não é só tocar. É muito mais do que música, é muito mais do que louvor, e embora a adoração a Deus seja muito importante, mas existem outras coisas muito importantes que precisam ser trabalhadas dentro da igreja, que os músicos precisam entender o seu papel. Eles estão inseridos, nessa responsabilidade, principalmente a questão do ensino. Olha só. Todo mundo, todo músico, quando canta, ele está ensinando alguma coisa. a gente precisa As separar músicas então. trazem ideologias, ideias, E doutrinas. doutrinas, teologia, ensinamento prático para a vida, ele mexe no emocional das Então vamos pessoas. separar, para ficar claro. De fato, ele é levita, não de direito, Não de direito. ok, gente? De fato, o que que é de fato? É a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de cultuar, a responsabilidade com o cuidado do templo, o compromisso com os instrumentos. Toda essa ideia que você sabe é de fato. O que que é de direito? Aquilo que está promulgado por uma lei. Eles eram de direito porque a lei de Deus mosaica promulgou-os como pessoas celebrantes, ordenadas como levita. Então, de direito ninguém é levita, mas de fato é levita. Então, por quê? Porque segue os ensinamentos, segue os padrões, até porque isso tudo não é uma questão de tribal, né, era uma questão Uhum, de observar a lei de Deus. Porque exatamente. aí os levitas tinham essa responsabilidade e as outras tribos tinham outras, então era uma questão que os clãs estavam extremamente distribuídos sobre as condições dessa lei de Deus, tá, de fato e de direito. Eu não sou advogado não, mas Uhum, vou dar essa aulinha. perfeito. Entrando nesse assunto falado ali pelo Regis, né? Que o músico está ali também para ensinar, e através daquilo que é colocado, que é cantado, verdades estão sendo derramadas no coração do povo, né? Será que nos púlpitos das igrejas, os líderes de louvores, eles estão tendo a dimensão, né, essa dimensão necessária, na escolha das músicas, como o louvor hoje está sendo conduzido? O que que você, como obreiro, né, pastor, músico, tem percebido? Ah, eu percebo que estou muito distante dessa realidade. O que um músico ele precisa entender? Um músico, um ministro de louvor, ele está derramando sobre a igreja ensino. Ele está sendo uma referência. Ele está formatando a cabeça das pessoas e levando elas para um lado. Por exemplo, se você começa a cantar músicas que são músicas, por exemplo, que não são teocêntricas, você está formando a cabeça da igreja para uma mentalidade que não é teocêntrica, ela é antropocêntrica. Você começa a cantar sobre o homem, sobre o homem, sobre o homem, o que eu vou receber, o que Deus vai me dar, o que eu vim buscar, e você começa a trabalhar isso na música. Você está doutrinando a igreja. A tua música doutrina a igreja. Então acaba acontecendo uma guerra entre. Porque quando você está cantando, ali é palavra cantada. Uhum. Então você pega um pastor que está pregando a palavra falada
e o ministério de louvor pregando a palavra cantada com ensinamento diferente, cada um para um lado. Conflito. E cada não só cada um para um lado, mas assim, eu sempre digo, né, o poder da música talvez é um pouco maior, porque ela fica, né, É. impregnada de uma maneira Exatamente. muito maior. Talvez o Não, músico pesa mais. pesa Aham. mais. A pessoa que saiu do culto, talvez ela não consiga reproduzir o que o pastor falou, mas a A música música ficou. sim. Ela fica ali cantando, né. Tem uma E eu me lembro na história da igreja, né, falando desse assunto, quando o Ário, ele queria, impregnar a sua doutrina ali no coração do povo, ele criava músicas, né, com a sua heresia sobre a natureza de Deus, de Jesus, né. e a Interessante. igreja se valeu disso durante muito tempo. A igreja, quando ela tinha que ensinar, ela estava ensinando pessoas que não sabiam ler, Uhum. né? Então, para você ensinar os textos e você ensinar os credos, por exemplo, a Cantado. igreja ensinava de forma cantada. Então, por exemplo, quando ia se ensinar o credo apostólico, através da música, até porque muita gente não sabia ler. Então a igreja, ela fazia as pessoas cantar. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E as pessoas iam cantando e guardando tudo isso. Elas não sabiam ler. E a música, ela consegue expressar o ensinamento de uma forma que muitas vezes as palavras não Ah, você conseguem. o próprio primitivismo hebraico trabalhava nas crianças exatamente o chamado de murmúrio, que Olha era aí. cantar Uhum. cantar a lei. A lei era cantar. Por que que o Salmo primeiro diz, "E o meu desejo estar na lei de Yahvé, e na lei de Yahvé eu murmuro noite e dia"? A ideia de murmúrio ali era cantada. É muito mais fácil você Memorizar. memorizar Você vê cantada. que hoje tem um monte de gente na igreja, se você pedir para ela citar os livros da Bíblia em sequência, ela não Mas sabe, se mas se cantar, cantar a musiquinha ela sabe, claro, né. Quando você pega as igrejas, por exemplo, igrejas mais tradicionais, igrejas mais antigas, as músicas que eram ministradas no culto, elas sempre estavam baseadas na em mensagem. cima da Isso mensagem, aí. em cima de textos bíblicos, em cima dos Onde salmos. nasce a ideia do prelúdio e pós-lúdio. Exatamente, Sempre tinha que estar, sempre era um acordo entre o ministro de louvor e o pastor. O que ele vai pregar tem que estar. Sempre ele já tinha a música do pós-lúdio, que era como exatamente. se fosse a grande conclusão, né? O Ó, ápice do culto. em cima da sua pergunta, fazendo outra pergunta, qual é o critério de um ministro de louvor quando ele vai escolher uma música para cantar num culto? Muitas vezes se escolhe pela música que está mais em evidência, Uhum. pela música que as pessoas sabem cantar. E dificilmente um ministro de louvor escolhe uma música que tenha uma mensagem e que essa mensagem tenha a ver com o que a igreja quer ensinar. E dentro dessa realidade eu ainda pergunto, o Regis e Tony, quem deve escolher a música nessa liturgia? Tem igrejas que é só o pastor que escolhe Uhum. e passa para os músicos, né. Tem igreja que não, dá liberdade para o líder do louvor escolher. E aí, o que que é o certo? Eu acho que quando que o pastor da igreja, a verdade é que ele tem que dar conta de mil coisas, né? Quando você tem um líder de louvor ele tem essa ideia pronta, ele entende o papel dele, ele entende o que ele está fazendo ali, ele mesmo já vai caminhar nessa direção. Agora, quando o pastor olha que o líder de louvor, ele ainda não tem essa dimensão, ele não entendeu isso, o pastor precisa se posicionar e dizer: olha, a nossa igreja vai por esse caminho, nós pensamos isso. É isso que nós cremos, era isso que nós acreditamos, e é isso que a gente precisa ensinar à igreja. Então ele precisa chamar o grupo, precisa chamar a liderança e dizer: olha, nós estamos comprometidos de ensinar isso aqui, essa doutrina. O que você diria para um líder de louvor que está nos assistindo, sobre quais são os critérios a escolha aí de um repertório para a liturgia de um culto? Olha, lógico que isso vai mudar um pouco de igreja para igreja. Mas o que eu acho que é principal para escolher repertório, as músicas precisam ser teocêntricas. Elas não podem estar baseadas no homem, nunca. As músicas precisam estar baseadas em Deus, em quem Deus é, tudo sobre Deus e nada sobre o homem. Então, esse tipo de música que eu recebi, eu vou ganhar minha bênção, eu estou fazendo. Cara, a música baseada em quem Deus é.
E outra coisa, converse com o seu pastor, converse com a liderança da sua igreja para saber o que a liderança da sua igreja tem em mente de doutrina para a igreja. O que é importante da sua liderança ensinar para a igreja? Eu acho que se as canções estiverem focadas em Deus e não estiver focada em homens, e elas também estiverem de acordo com o que a igreja pensa, com a doutrina da igreja, com aquilo que a liderança da igreja quer ensinar, a gente já vai ter caminhado aí bastante em evolução. E o modelo basilar é o próprio Salmos. Ele é o modelo basilar da letra que se deve ser cantada. E por quê? Porque mesmo quando você parece que o cara está falando de si mesmo, ele não está falando de si mesmo, ele está falando da sua alma. Exatamente. Quando ele fala, e ele não fala isso em sentido de exaltação e nem de crença, ele fala isso em sentido de que ele precisa achar em si mesmo Deus. Assim como a corça brama pelas correntes de água, a minha alma tem sede de ti. É isso. É de uma busca. Uhum. Não, não. Nos Salmos ele não canta nada de si mesmo, ele canta de uma alma que carrega uma série de necessidades. Eu acho que os Salmos devia ser, na verdade, a base de nossas construções. E não que a gente vai fazer uma repetição. Eu sempre digo, um dia me fizeram uma pergunta: "O que você acha de orar os salmos?" Eu falo: "Não, não tenho nada contra. Eu acho que é legal, é real, é bíblico. Só que para mim os salmos não é para eu orar ele, é para como eu aprender a salmodiar." É para transformar numa reza. Isso, não, é salmodiar. Por que eu vou salmodiar? O que eu diria para Deus se eu tivesse sentado também como Davi num lugar vendo um grupo de ovelhas? O que eu diria? Aquilo Uhum. ali é para que eu possa aprender. Então, eu acho que os salmos devia ser a base, sabe, a inspiração para todos os autores. O cara vai compor, tem aquilo ali, aprenda aquilo, defina, é muito importante. E acho também que o ministério de louvor, ela precisa estar extremamente alinhada com o púlpito, Uhum. sabe, pastor? Falta demais. Eu não sei se o senhor tem essa experiência. Raramente alguém me pergunta o que eu vou pregar. O cara fica esperando, aí lá na hora ele fica pim, 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 caçando alguma coisa lá para tentar encaixar no que eu Ou preguei. geralmente ele presta atenção na pregação, tomara que sim, né? Presta atenção na pregação. Ah, não, essa música combina. Encaixa. O Na problema é se não verdade, ensaiou eu não com o sei se conjunto, né? eu já tive experiência maneira, tipo, eu chegar assim numa igreja que não é a minha igreja, que eu vou pregar em algum lugar, eu chego cedo, o senhor vai pregar, né? O senhor vai pregar sobre o quê? Em que texto? Ó, Uhum. eu não sou pastor local, então aquele ministro, com certeza, ele não canta nada que não esteja inserido no contexto do culto, da Uhum. mensagem, tanto como, né, prelúdio como pós-lúdio. Então isso é muito importante. E hoje a gente não vê isso. Acho que ele adivinha isso aí, tipo assim, ele faz o vidente do louvor, ele pega alguma coisa que você disse, uma frase e vai lá e canta uma música, às vezes não tem E, nem contexto com a e mensagem. às vezes o pastor, ele vai pregar um sermão que ele, poxa, ele já está desejoso, que após aquele sermão, umas duas músicas ele combinaria perfeito, né? Às vezes o próprio pastor também é culpado de não É de não comunicar, comunicar, porque se correto, o concordo. líder do louvor, ele não foi perguntar, e o pastor estava desejoso que fosse aquela música, comunica É também, isso aí. né? Porque assim, ó, na liturgia, né, de um culto moderno, né, dos nossos tempos, é muito importante o pastor estar em sintonia com o líder do louvor conjunto, né? Isso. Mas parece às vezes, né, vocês podem dizer até melhor do que eu, que há uma degladiação, né? O pastor bravo com os músicos, esse pessoal, esse cara da bateria não tá surdo, não tá tocando no som devido, não, estão dando muito tempo pro louvor, e parece que acontece um choque quando deveria somar forças, Não, né? Uhum. essa é a ideia única. O louvor precisa estar extremamente ligado ao púlpito. Na verdade, ele é uma coisa só. O púlpito é Exatamente. único. O púlpito é único. Está dividido em dois tempos: ministração da música e palavra. Olha isso, repete isso para nós, pastor Tony. O púlpito é único e ele está só dividido em 2 ambientes: a música, E a que é a palavra palavra cantada, e a cantada, palavra pregada. Aí parece que o púlpito é fatiado, é isso daí, é um pastor coisa, um birrento, um puxa para lá, um é o puxa para ministro de cá. louvor birrento. Cara, não O existe. culto, Isso é uma igreja dividida, ela não quem subsiste. está cultuando ali é a igreja. Seja pastor, sejam músicos, seja o público.
todo mundo está cultuando naquele momento. E isso precisa ser olhado com muita atenção, porque, por exemplo, se a gente começa um culto, um grupo de louvor, ele sobe, toca e depois sai, porque o trabalho dele já foi feito? Não, foi feito. Então quer dizer que você não vai cultuar a Deus? Foi só naquele momento? Isso a gente precisa olhar, porque muitas vezes você vê exatamente isso. O músico vem, faz um serviço, Uhum. mas na verdade você vê que ele não está cultuando. Na verdade, o coração não está ali, né? É, Foi Exatamente. para bater é cartão. responsabilidade. Ele é um cara É. responsável, ele é extremamente ordeiro, cumpre A os... frase que você usou, fatiou o culto, né? É, É. Duas perguntas, uma para cada um. Pastor Tony, o que que todo pastor deseja que os músicos da sua igreja saibam? E, Regis, você também é obreiro, mas vou perguntar para você no papel aqui de quem já liderou muito o louvor, né? O que todo músico e líder de louvor gostaria que o seu pastor soubesse? olha, eu acho que quando eu penso em louvor, né, dentro da minha igreja, por exemplo, o que assim é fundamental é que eles tenham exatamente essa sintonia com a palavra. Eu acho que falta demais na musicalização, até pelas escolhas das letras. Então, acho que o sonho de qualquer pastor é ter tanto o seu líder de louvor quanto os seus membros extremamente ligados pela palavra. Lógico que eu ainda abriria um pouco mais, né, sabe, uma vida de oração, mas, sabe, eu acho que a base é a palavra. E o que parece que falta muitas das vezes é essa intimidade, essa a proximidade com a palavra. Por quê, pastor? Porque, na verdade, aquilo que foi dito, que o Regis disse, é a mesma palavra, só que agora ela só está sendo, uma exposição diferente, ela está sendo cantada. Uhum. E o pastor, ele vai verbalizar, mas é a mesma palavra. Então, eu acho que meu sonho de como pastor é ter um grupo, tanto do meu líder quanto dos que ali estão, extremamente voltados pela palavra. Porque eu acho que a única forma de harmonizar o sentido é a palavra. Porque o dia que esse músico, porque ele não é o pregador, ok, mas ele é alguém muito importante para o contexto. Quando essa palavra estiver extremamente harmonizada nele, ele vai sentir essas necessidades de fazer essas perguntas básicas. E aí, o culto hoje, o que que a gente vai cantar? Domingo, qual que você vai pregar? Ah, o culto tem um tema? Porque às vezes o culto tem um tema. O culto tem uma liturgia pronta, tem. Então, se tem, o que que a gente vai fazer? Só que isso só parte desse momento. Agora, lógico, eu não quero que ninguém aqui me leve por mal como um peso. Não estou querendo julgar ninguém aqui, não. É uma questão. Agora, se eu corri a semana inteira, cara. Fiz tudo. E não nem lembrei. No domingo, quando chega às 18 horas, eu lembro que eu tenho que tocar, que eu vou cantar, e vai ficar difícil. Acho que precisa ser exatamente esse sentido. Toda festa litúrgica, ela tinha que chegar antes, por quê? Porque a oferta chega primeiro. Guarda isso Ok. no teu coração. A oferta sempre chega primeiro. Porque o cara vinha com a oferta e entregava para o sacerdócio. Aí o sacerdócio fazia a triagem. Quando ela se tornava oferta, porque ela estava perfeita. Então eu preciso que a minha oferta chegue primeiro. O que é isso? O meu coração, o sentimento, sabe, a minha devoção, o meu sonho de ouvir Deus falar através de tudo. Se isso chega primeiro, aí ela se torna oferta. Porque quando ela se torna oferta, é porque ela pode ir para o altar, porque ela passou nos requisitos básicos de ser oferta. Só que a gente não para pensar nisso. Nós mecanizamos demais. Eu sei, corrido é tempo, todo mundo trabalha, a voluntariedade é uma coisa muito bonita, e linda, e a gente precisa deles, mas ela precisa ser carregada exatamente. Porque esse sentido não é para o pastor, é o culto. Uhum. Porque eu estou ali fazendo a vontade de, não, eu culto, eu sou a oferta, chego primeiro. Aí o Espírito Santo é o meu grande sacerdote, ele faz uma triagem na minha oferta e diz: "Tá pronta, bota no altar". Aí tá, vou até glorificar aqui agora. Quando a gente põe no altar, meu irmão, por isso que os cultos, já viu aquele culto tremendo? Começa em Flui. adoração assim, É. começa a louvar, Deus começa a manifestar, as suas lágrimas vêm, você nem sabe o que está acontecendo, meu Deus, você nem quer que acabe. É porque quem está ali, meu irmão, chegou cedo, entregou oferta, o Espírito Santo já botou no É altar. desse jeito. Regis, o que que todo músico gostaria que seu pastor soubesse? Rapaz, eu prefiro pensar assim como pastor. Eu acho assim, ó, todo músico, quando ele vai fazer o seu trabalho na igreja,
ele precisa entender o seu papel. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou um instrumentista. Eu não sou alguém que vai subir e vai tocar. Não, não. Eu vim aqui oferecer o meu melhor. O meu melhor como oferta a Deus, o meu melhor como oferta para a minha igreja, o meu serviço para a igreja e para mim mesmo. Porque se eu estou no culto, eu também estou crescendo, eu estou melhorando como pessoa, eu estou recebendo o que foi ministrado. Ele precisa entender isso. Ele não é alguém que vai subir, vai fazer alguma coisa e vai sair. Não. Uhum. Ele foi ofertar o seu melhor. Ele foi participar de um todo, de adoração, de ensino, de música. Ele está participando desse todo. E essa consciência muda Sabe tudo. onde Essa nasce isso? consciência, é Sabe onde exatamente nasce isso. isso? No ensaio. Sabe por quê? O músico crente separa ensaio de culto. E não existe ensaio para crente. É culto. Olha aí. Não existe. Sim. O dia que ele aprender que não existe ensaio, músico, não existe ensaio, é culto. Você não está fazendo para ninguém, é para Deus. Não tem público, mas tem E adoração está no livro. e tem presença. Ensaio é culto. Muda tudo. Quer É. ver? Você, eu sei que profissionalmente você tocou para segmentos evangélicos, mas também tocou para profissionais da música. Não tinha diferença? É uma diferença enorme. Inclusive, pastor, isso que você falou, eu falo sobre aqui. Eu falo sobre isso aqui no livro. Eu, quando tocava, principalmente, eu toquei muito mais na música secular do Ah, que no mercado gospel, né, como se diz. E quando você vai tocar no secular, você chega, você vai para um camarim, você fica ali às vezes 1 hora, ou você vai para um hotel e fica esperando até a hora do show, você come, você bebe, dorme, e enfim. Mas quando você vai oferecer um culto, esse é o grande sentido. o culto já tem que estar acontecendo na sua vida. Ah. Olha. E isso não é feito na igreja. Isso é feito muito A antes da oferta, a igreja. oferta chega Quando antes. você vai ensaiar, ali Já é você já culto. está oferecendo É o culto a culto. Deus. E é exatamente isso que faz com que você, quando chega na igreja e você sobe no palco, púlpito para ministrar, o culto já está acontecendo. Aí você chega ali, Deus te usa, as pessoas são impactadas porque o teu culto já está oferecendo. Agora, o músico vai para o ensaio. Aí ele brinca, bate papo, joga bolinha de papel no outro. Não é verdade? Essa coisa, essa brincadeira toda que, lógico, tem seus momentos. E aí ele vai para a igreja, ele chega na igreja, ele monta instrumento, ele faz tudo e tal, e vai começar o culto. Vamos começar o culto, Senhor. E ele começou naquela É, hora. parece que aquilo é incorporação. Não existe Entende? incorporação. Na verdade, me parece que isso é algo muito mecânico. O culto, a adoração acontece na vida. E você começa a oferecer o seu culto bem antes. E nós podemos talvez ampliar um pouco isso, estamos falando, claro, né, mais Uhum, dos músicos, a figura pastoral também, aqueles que estão em evidência num púlpito, uhum. mas podemos também ampliar o técnico de som. Aquilo que ele está servindo ali deve ser uma adoração. Podemos Tudo. afirmar isso? Claro. Dentro das 4 paredes de uma igreja, todo mundo precisa ser adorador. Da pessoa que limpa ao técnico de som, ao pastor que está pregando. Todos são adoradores e todo mundo está colocando a sua oferta diante do altar. Então é por isso que eu escrevo aqui, eu começo a trabalhar a questão da adoração primeiro separado da música. Vamos entender a adoração como algo que você está entregando a Deus e que precisa ser o melhor. E vamos pensar em música um pouquinho depois. Porque aí, quando eu vou falar de música, a ideia da adoração já está trabalhada. E aí, então, a irmã que está lendo isso aqui, que ela não canta, não toca, nem nada, ela está entendendo. Eu preciso ser um Adoradora. adorador, um adorador melhor. O crente comum precisa entender isso. Fora da igreja e dentro da igreja, todo crente em Jesus Cristo é um adorador e Correto. precisa oferecer o seu melhor, seja o seu melhor como for. Porque Ele tem isso, que oferecer. porque isso define os nossos papéis. Isso define os nossos papéis. Um dia uma pessoa comum falou para mim que esteve nos Estados Unidos e que ficou impressionado. Ele não era amigo do evangelho. Coisa que ele disse que definiu o evangelho nele. Ele chegou numa igreja metodista na América, não lembro onde foi. Quando ele entrou, quem cumprimentou ele ficou clássico duro para trás, foi o Bush pai, que era o presidente da América, mas era o diácono que estava de plantão na porta da igreja.
Por quê? Porque define papel. O cara é o presidente da América, do maior país da Terra, mas ali ele é só um cara, um adorador, ele está só servindo, sabe? Quando você vem para a presença de Deus, a gente vem desnudado. A gente não tem. Nós somos só alguém, só somos uma alma. Eu gosto muito de dizer o seguinte, meu amigo, quando você chegar aqui, você é só uma alma. E alma, meu amigo, ela não tem patente. Alma não tem, sabe, quilate. Alma não tem dimensão. É uma alma, adora. É o técnico de som, pastor. É quem trabalha, quem está lá embaixo fazendo, tirando o serviço nos banheiros, mas ela é um adorador, tá ali. Se tiver um som, ela tá cantando junto, sabe? Isso que a gente precisa entender. Que todas as vezes que eu chegar no culto e o culto ligar meu automático, então, amor, por isso que eu acho o seguinte, oferta chega primeiro. Aí, porque já viu que é engraçado? Parece que o cara liga o start do crente. Uau! Nesse sentido. Tô sentindo, Você pe tô sentindo. Tem alguns, né, que nem se disfarçam, né, porque, assim, a liturgia aconteceu, todo mundo cantou e tal, e ele ficou lá igual uma estátua, mas daí quando ele assume, o Pronto! outro o Isso, negócio não quero, né, não quero essa falar. chavezinha que você tá É contando. isso, não tem O isso. problema dessa chave é que da mesma forma que você liga, você também desliga. Desliga, você tem um controle, Se né? ligasse ali e continuasse, tudo bem, mas ela desliga em algum momento. E lógico que isso é muito comum de quem vai falar, né? Quem é o responsável de falar, às vezes ele tá ali exatamente, tá assim, parece que ele não sente nada. E quando ele assume, ele fica força de, não, o culto em si. É por isso que você chega cedo, por isso que você vem antes, chega cedo, sabe? Você, por quê? Porque já começou há muito tempo, como você disse, ali não é o local, começou muito antes. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, né, não é questão também do local, a Não, adoração é a es- autenticidade, isso, né, espírito e espírito em verdade, verdade, isso né. daí. É, tem uma história, Né, não era em Samaria nem em Jerusalém. eu relato isso aqui nesse livro, que é uma história que foi contada pelo Rick Warren, que ele conta em um dos seus livros, que certa vez um pastor percebeu que a sua, que a sua, os seus músicos, eles estavam muito longe de entender o que era adoração. E por conta disso a igreja também não entendia. Então esse pastor, ele falou o seguinte, olha, vamos tirar a música do culto. A gente agora vai adorar a Deus sem música. E eles começaram a praticar isso. Todos os momentos cantava só a capela, sem instrumento, sem nada, e todo mundo cantando, adorando, sabe, levantando a mão, e o Espírito foi fazendo uma obra tão maravilhosa nessa igreja, e as pessoas começaram a ser tomadas, os músicos começaram a ser tomados por uma presença tão maravilhosa, que aí eles perceberam que esse mover de Deus não tinha nada a ver com, não era uma coisa que eles tinham que fabricar É. com o momento do louvor com música. E aí, quando eles entenderam que Deus estava agindo ali, sem precisar de todo aquele ritual, de instrumento nem nada, aí a igreja voltou a ter os instrumentos de novo e começar a ministrar da forma tradicional, porque todo mundo tinha entendido que não precisava daquilo. Eu acho que essa aí que você contou é a história daquela música, né, Estou voltando à É essência da a música, a adoração, essência da né, adoração. É. estou voltando à essência Exatamente, da adoração. exatamente. É. É esse caminho, É. né. Dentro dessa nossa conversa, deixa eu abrir aqui também uma janela, né, sobre o conteúdo musical, né, que está presente na nossa liturgia, né, e faz parte também da adoração. A gente percebe que, talvez aquelas músicas bíblicas e teológicas, né, que conseguiam, pegar e colocar num rótulo poético, né, e botar uma melodia, parece que cada vez está mais escasso, né. Hã, Vocês entendem uma necessidade de os nossos músicos estudarem teologia antes de compor uma música? Olha, a música, quando você vai vendo assim a questão histórica da música, a música normalmente ela reflete muito o que a sociedade está vivendo. E dentro da igreja é a mesma coisa. A música ela sempre reflete o que a igreja está vivendo. A poesia, né, a Então, música, por a exemplo, arte. num tempo onde se tem pouco conhecimento, onde se dá pouco valor ao ensino, à busca de conhecimento, né? Se você tem pouco isso, a música vai refletir isso também. Então, com certeza, quando você percebe que a música é vazia,
as letras estão vazias, a escolha dos repertórios são muito vazios, são pobres. Logicamente, você já vê que ali tem uma falta de conhecimento. Então, acredito sim, que quem ministra, que quem toca, Principalmente quem que compõe. quem Compõe. compõe, quem está à frente dos grupos de louvor à igreja, cara, tem que voltar para a escritura. E aí, hoje a gente vive um tempo maravilhoso, porque hoje nós temos uma escola bíblica dominical bem estruturada dentro das nossas igrejas, pelo menos na nossa a gente vê isso. Nós temos os seminários de todo lugar, você tem acesso ao conhecimento. Plataformas de ensino como a Invencível, Invencível que é a Academy. melhor plataforma de educação Ó, bíblica e teológica. Teologia e conhecimento, né? e Não só dentro, e teologia. dentro da plataforma, para quem não conhece, tem esse curso aqui, que saiu desse livro. Você tem o curso do pastor Tony, tem cursos do pastor Lediel. Ou seja, não tem desculpa para o músico hoje não estudar, né? Escrituras e Bíblia, Hum. teologia. Olha, a vida, perdão, pastor, mas a vida do músico dentro da igreja, eu digo que tem que começar na escola dominical. Um músico que vai começar a trabalhar dentro da igreja, ele não tem que exatamente começar tocando. Ele tem que começar na escola bíblica. E a partir do momento que ele começa a exercer o seu ministério dentro da igreja, tocando, ministrando e, como a gente disse, ensinando as pessoas, ele precisa ter conhecimento teológico, porque é exatamente isso que vai fazer com que ele consiga ser referência para a igreja, ensinar a igreja, fazer a igreja crescer e ele também, como pessoa, como um homem de Deus. Eu acho que o grande sentido é sobre o que se apresentou ao longo das décadas. No passado, pastor, nós tínhamos um público, os nossos compositores, eles eram pessoas extremamente envolvidas no reino de Deus. E compor para eles, na verdade, era só uma inspiração. Compor, na verdade, era uma visitação do Espírito Santo Natural. natural. Fluía. Da década de 80 para frente, porque pelo que eu vejo eu sou o mais cansado aqui do grupo, A diferença é pouco. é, o que que aconteceu? Nós tivemos uma invasão de uma coisa chamada música comercial. E ela deu certo. Por quê? Porque, na verdade, ela envolvia luzes, fama e dinheiro. E aí houve uma invasão da música comercial. Inclusive, bons compositores se venderam, porque o cantor dizia assim: "Eu quero gravar sobre fogo, eu quero gravar sobre Cachoeira do Poder, eu quero gravar sobre qualquer coisa", e eles escreviam. E aí, com essa invasão das músicas comerciais, nós tivemos exatamente esse sentido de perder. Porque antes, o cara que fazia a composição era assim, ele estava sentado em casa dentro do ônibus, porque você percebe que eram pessoas muito, muito simples. Uhum. Eles não tinham o título de poeta da música, nem o compositor do cantor fulano de tal, não. Muito menos milhões de seguidores numa rede Não, social. eles eram os caras seguinte, o cara estava dentro do ônibus e vinha uma ideia, ele chegava em casa correndo. Eu lembro que tinha pessoas que andavam com aqueles gravadorzinhos pequenininhos, lembra? Aí chegava em casa, pegava um violão. Outros nem músico eram, eles só Uhum. eram compositores, eles faziam, escreviam e dava para um amigo botar a melodia. Então, essas pessoas eram bíblicas, Uhum. elas eram pessoas bíblicas. É o homem bíblico, era a mulher bíblica, que elas escreviam a partir. Porque assim, qual é a inspiração da música? É a Bíblia. Por quê? Aí você é um cara repetitivo. Não, eu não tenho como não ser repetitivo. Eu preciso voltar. Aí você vê, os salmos eles eram o quê? Cantava os grandes feitos de Deus, cantava as suas manifestações. Aí o cara coloca, Josafá coloca a armada na frente, os levitas dizendo, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque ele nos tirou do Egito, criou os mares. Tudo o que eles cantavam eram Deus. Quando eu volto a cantar Deus, eu volto a cantar Bíblia. Agora, se eu tenho uma ideia extremamente comercial, Hoje falta alma. vocês vamos e venhamos, né, a gente não tá aqui para atacar ninguém, nem não é essa o sentido de estar aqui. Mas hoje qualquer pessoa sabe fazer a diferença do que é uma música inspirada, do que uma música comercial. Você sabe quando o cara escreveu aquela música para um fulano de tal, É, que vai bombar. Pô, eu já vi o cara falar: "Meu irmão, essa vai bombar".
Escreve para bombar, Pra não é para bombar. adorar. Não, que O que acontece quase hoje, só como é que Ele dá o quer que nome? bombe. Só rima, né? o que acontece hoje dentro das produtoras, e é o que eu falei, isso é um reflexo da sociedade. O que acontece nas produtoras, seja ela de música gospel ou não, é o seguinte, cara, isso vai bombar, Isso aí. é o que importa. Eu trabalhei com artistas seculares muito tempo, e lá era o seguinte, cara, você viu uma música linda. Ah, mas pô, ninguém vai ver isso. Ninguém vai cantar. Ninguém Pô, vai cantar. ok, mas o cara secular, ele realmente está gravando para vender, talvez. Poucos Isso. fazem por amor. Exatamente. Agora, nós, Nós como herdamos isso. igreja, É exatamente essa questão. Então, a gente foi por esse caminho. uhum, Nós estamos herdando esses princípios. Se a música vai bombar, isso aqui bomba, vamos fazer. Se ela é boa, se ela não é boa, se ela é Importa. bíblica ou não, não importa. Então, é isso que eu estou falando. Nós estamos seguindo essa Na tendência verdade, hoje da isso precisava música ser um secular. resgate. O que precisa é se a música vai viralizar ou não, se ela vai bombar ou não. É isso que faz o pessoal Hoje a gente gastar. precisava desse resgate, voltar à Bíblia, que aí, lógico, a Bíblia leva a teologia, leva a preocupação de aprender, para não cantar heresia, para não cantar, e nem cantar nada que seja comercial. Ele vai cantar exatamente. Porque assim, isso é romântico. Pode até ser que seja romântico. Mas, gente, a história não morre, ela foi muito clara, deixou pra gente. Meu amigo, vai te levar se você precisa, se você tiver que chegar, vai chegar, tu vai escrever, Deus vai te honrar. A gente acabou perdendo essa essência da graça, cara. e nesse mundo cada vez mais artificial, infelizmente nós vamos também cada vez ter mais músicas artificiais, né? Agora, a questão da moda da inteligência artificial. Corremos o risco de daqui a pouco, dentro das nossas igrejas, estarmos cantando uma música que foi composta por um robô, É, né? Sem alma nenhuma. não inspira nada, não foi. Se ela tem, Exatamente. é só você dizer o que que você quer. Eu quero falar sobre uma frase que seja de características cristãs. Ele vai compor, meu irmão, um troço fantástico, sem alma. É isso aí. As Exatamente nossas isso. músicas não podem perder a alma. Se Não pode. perder, Risco que nós temos, né? Bom, estamos na reta final aí do nosso bate-papo. Tá bom, né? Já passou de uma hora aí. Se deixar aqui com esses mestres, a gente vai longe. Mas, indo para o fim, eu quero ouvir aí uma consideração final de cada um de vocês. Começamos pelo reverendo Tony. olha, o que eu penso é o seguinte, enquanto a música, ela na verdade precisa ser só uma materialização do que eu sinto. Isso precisa ficar muito claro, tanto em quem milita dentro da construção do que nós chamamos do músico, né, ou do ministro de louvor, e também em quem faz parte do culto. Porque isso é culto. O culto só está dividido nas liturgias, mas é o culto. Nós vamos prestar um culto ao Senhor. Somos uma entrega. Então isso precisa ser um resgate, sabe? Você que trabalha com louvor na igreja, você que é músico, você que está pastoreando, você que está dando seus primeiros passos em direção ao pastorado, faz disso assim algo importante, que seja uma das suas plataformas. Quando você chegar um dia, já com alguns anos de ministério, você vai deixar isso muito bem definido. Cuida, sabe? Cuida com as letras, cuida com quem você está trabalhando, faça essa interação, sabe? Defina, o púlpito é único e ele só está dividido em dois momentos. Nós temos uma palavra cantada e uma palavra verbalizada. Pronto. E se nós conseguirmos resgatar isso, nós vamos dar os primeiros passos. Isso seria o que eu chamaria de passos primário para poder você restaurar, sabe, o culto. Aquele que vai inspirar, aquele culto que vai inspirar uma próxima música, vai inspirar uma próxima letra. Aquele cara que não escreve nada, mas ele faz uma melodia e alguém vai lá e compõe uma letra de Deus. Isso que nós precisamos. É uma questão hoje de resgate. Precisamos resgatar o verdadeiro sentido dos nossos cultos enquanto adoração, enquanto louvor, enquanto música. É, a adoração, ela não é algo que eu faço e ela não acontece num momento, né? Na verdade, a adoração, ela está acontecendo até quando nenhuma música está sendo tocada. Então, seja você um músico, seja você um pastor, seja você um membro comum da igreja, você precisa entender que a adoração tem a ver com algo que você está entregando a Deus e precisa haver vida nisso. A gente adora a Deus com quem nós somos, com a nossa vida. Eu começo a adorar a Deus quando eu acordo, eu já estou adorando, entregando a Ele a minha vida, o meu melhor.
sendo o melhor pai, sendo a melhor mãe, sendo o melhor filho. Eu adoro a Deus entregando o meu melhor dízimo. Eu adoro a Deus entregando o meu melhor louvor. Eu adoro a Deus sendo o melhor que eu posso na vida do meu irmão. Quem adora, não adora com coisas. Quem adora, adora com a própria vida. E você que exerce, um ministério, antes de subir no púlpito, antes de exercer o teu ministério, você precisa entender que a adoração que Deus quer é essa. É a sua vida, é a sua alma, é uma entrega de quem você é na presença de Deus. É isso. Excelente. Antes de finalizarmos, fala para gente, Regis, como que as pessoas podem adquirir o seu livro, Louvor, Adoração e Muita Música? Você pode adquirir o livro num primeiro momento, entrando em contato com a gente, a partir do número de celular, né, ou pelo WhatsApp, que o número é 47 99165 1537. Se Ou pelo você, Instagram, tem teu Instagram? eu tenho o Instagram também, que é @Regis Batista Ministério. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem um novo canal também, que é esse mesmo nome, né, que coloquei agora no YouTube, é um canal novo, bem embrionário. E entra em contato e pode pedir o seu livro, eu envio para você em qualquer lugar do Brasil. Excelente, fica a dica. E nós queremos então finalizar agradecendo a sua presença aí, nos dando essa audiência. Não esqueça de você curtir esse vídeo, de compartilhar. Claro, né? Se inscreve no nosso canal, porque aqui sempre tem conteúdo excelente. E você, como cristão, está aí desafiado a ser um resgatador, para voltarmos a essa essência da verdadeira adoração, Sim. sermos aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e até a próxima.